Olá, minha gente, eis aqui Paulo Reis novamente, tá? Estamos aqui para mais um tema, mais um estudo bíblico, o terceiro tema. O nosso último falamos sobre a criação, né? Foi muito interessante. Mas estamos aqui para estudar a Bíblia e sempre que a gente vai estudar a Bíblia, nós pedimos a presença de Deus para nos auxiliar. Vamos orar então? Grande Deus e Pai que está nos céus, graças, Senhor, te damos pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. E assim, Senhor, como inspirou os profetas a escreverem a Tua Palavra, venha, Senhor, nos auxiliar para que possamos agora compreendê-la. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, no nosso último tema, então, nós falamos sobre a criação, onde Deus ele criou um habitat natural perfeito para que a sua obra-prima da criação perfeita também vivesse feliz e eternamente. Só que nós somos descendentes dessa maravilha que Deus criou. No entanto, nós não somos felizes eternamente. Nós sofremos, nós passamos por injustiças, nós morremos, enfim. Por que tanto sofrimento? Por que tanta violência, tanta desigualdade? Enfim, por que tantas coisas ruins você convive hoje? Então, algumas dessas perguntas, né, o porquê de tudo isso que nós vamos procurar colocar neste estudo onde nos fala sobre a origem do mal. Se eu perguntar para você, onde é que se originou o mal? Quem sabe até você me responda, foi lá no Éden. Não, não foi no Éden. O mal se originou no local menos provável, no céu, na presença de Deus. Isso mesmo. Parece inconcebível, parece incompreensível, mas justamente na presença de Deus surgiu o mal. Uma coisa sempre importante nós levarmos em consideração que Deus nos deu um presente chamado livre-arbítrio, nossa opção de escolha. Por quê? Porque Deus é amor e na sua natureza de amor não pode ser diferente. Por quê? Porque Ele não quer que nós o adoremos por obrigação, por medo, mas sim por livre e espontânea vontade, por nossa escolha. Deus respeita a tua opção de escolha. Pois bem, vamos então a algumas questões aqui e vamos respondendo algumas situações. Primeira questão, que vamos para a Bíblia, que nos pergunta o seguinte: de quantos anjos é composto o exército de Deus? Ou seja, quantos anjos no céu? Bíblia, pega a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. O que nos diz ali? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Algumas traduções trazem uma expressão diferente, inclusive miríades e miríades, ou seja, há um número praticamente incontáveis de anjos. Por que lemos esse verso? Porque essa informação, pouco mais adiante, essa informação vai ser importantíssima para a gente compreender o tema, compreender a situação. Ok? Vamos adiante então. A descrição bíblica, ou seja, a descrição que a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos. Lúcifer, sim. Quem era Lúcifer? Lúcifer era um anjo de Deus, um poderoso anjo de Deus, que tinha uma liderança incrível, que liderava os anjos, que regia o coral dos anjos, né? Ele disse que era um querubim. Então ele tinha uma expressão, ele tinha uma liderança, ele tinha uma influência. Pois bem, no coração desse anjo surgiu um sentimento estranho, chamado pecado. E logicamente esse sentimento estranho mostrou-se através do orgulho, da cobiça, do interesse. Enfim, de outras coisas. Esse sentimento começou a surgir no coração daquele anjo perfeito, até chegar às mais drásticas consequências. Mas vamos à Bíblia? Vamos ver aqui que a Bíblia nos fala um pouquinho de como era esse anjo. Aliás, Lúcifer quer dizer anjo de luz, um anjo poderoso, né? Que vivia ali na presença de Deus no céu.
Vamos então a Ezequiel capítulo 28, versículo 14, que nos diz aqui o seguinte: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, na presença de Deus. Ezequiel 28, verso 15. Perfeito, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, Lúcifer era um anjo perfeito. E outra informação importante aqui, que aliás é importante que você saiba disso. Lúcifer foi criado, era uma criatura de Deus, era um anjo, Deus criou, então teve um início. Não é que nem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são eternos, não tem um início. Na nossa mente limitada, é difícil de entrar essa ideia de algo não ter um início. Né? Sempre existiu. Pois Lúcifer teve um início, ele foi criado. Ele era um anjo de Deus, que servia a Deus, que adorava a Deus. Até que se achou iniquidade no seu coração. Iniquidade significa pecado. Pecado. Vamos entender um pouquinho melhor. Versículo 17. Elevou-se o teu coração. Surgiu aquele sentimento no seu coração por causa da sua formosura, ou seja, orgulho, porque ele era belo, ele era bonito. Tá? Isso foi motivo de orgulho. Orgulhou-se. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele tinha muito poder, sem dúvida nenhuma. Lancei, aliás, anjo de luz, resplandecia também. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, um anjo perfeito, na presença de Deus, aí começa a surgir esses sentimentos estranhos, esses pensamentos estranhos e, consequentemente, ações estranhas. Mas vamos seguir em frente aqui. Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12, nos passa também algumas informações. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, referindo-se a Satanás, a Lúcifer. Filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Vejam o verso 13 e 14. Tu dizias no teu coração, então o objetivo dele, o intuito dele, dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só quantas informações nos trazem aqui nesse verso. Subirei no céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Primeiro aqui nós estamos falando do livro de Apocalipse, que é simbólico. Então o que simboliza aqui as estrelas de Deus? Estrelas de Deus referem-se aos anjos. Então vejam só, ele já tinha uma liderança para com os demais anjos, porém ele queria ser adorado pelos anjos. Por quê? Exaltarei o meu trono no monte da congregação. E mais do que isso, né, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele queria o trono de Deus. Ele queria ser adorado como Deus. E o único digno de adoração é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nenhuma criatura é digna de adoração. Nenhuma criatura é digna de adoração. Adoração devemos somente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, vejam bem, um anjo perfeito, na presença de Deus, começa a surgir esses sentimentos no seu coração, orgulho pela sua beleza,
cobiça em querer mais do que ele deveria. Ele queria o papel de Deus, só que ele não era Deus, ele era uma criatura. Tinha também suas limitações. E Lúcifer começou a ficar descontente. E aí o seguinte, ó, vamos entender um pouquinho melhor o que aconteceu. Vamos pegar um exemplo de alguém no seu ambiente de trabalho. Está descontente com alguma coisa, está descontente com o seu patrão, está descontente com o seu chefe, enfim. Qual é a atitude de uma pessoa descontente? Ele fica quietinho no seu canto? Não. Ele vai demonstrar esse descontentamento, ele vai passar esse descontentamento aos seus colegas de trabalho. E foi justamente isso que Lúcifer fez. O mesmo livro de Isaías ali que nós estamos lendo, fala da multidão do seu comércio. Ou seja, que Lúcifer vendia alguma coisa. E o que que ele vendia? As suas ideias. O seu comércio era ele passar adiante, convencer os demais anjos com as suas ideias, com o seu descontentamento, a sua conversa ao pé do ouvido, a sua fofoquinha. E foi justamente isso que ele fez. Ele não somente ficou descontente, acusou a Deus de ser injusto, acusou a Deus de tantas coisas, e passou adiante, convencendo os seus colegas de céu, os demais anjos. Então ele queria sentar-se no trono de Deus, ele queria ser Deus, ele queria ser adorado, né? Ele pretendia então justamente ser semelhante ao Altíssimo, ou seja, queria ser Deus, né? Queria ocupar o lugar de Deus, queria ser adorado. Consequência disso. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7. Nós temos as consequências. Era impossível que Lúcifer permanecesse naquele ambiente perfeito. E aí, Apocalipse capítulo 12, verso 7 nos fala aqui o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Houve peleja no céu. Luta. Briga. Na presença de Deus. Quem eram os personagens dessa peleja, dessa luta? Miguel e seus anjos e o dragão e os seus anjos. Aqui é importante, mais uma vez falando que nós estamos lendo o livro de Apocalipse, que é um livro simbólico. O dragão, nós já vamos responder aqui, ó. Apocalipse 12, verso 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então o dragão já está respondido aqui. Lúcifer transformou-se nesse dragão, serpente, diabo, Satanás. Esses nomes que você já conhece. Ele e os seus anjos lutando. Contra quem? Contra Miguel e seus anjos. Quem é Miguel? Nós podemos, quem sabe, até fazer um estudo depois só detalhando quem é Miguel. Mas Miguel aqui é próprio Jesus. Jesus, quando está em combate direto com o inimigo, com Satanás, leva o nome de Miguel. Então Jesus e os seus anjos lutando contra Lúcifer e os seus anjos, ou Satanás e os seus anjos. Aqui é importante nós pensarmos que tipo de luta poderia ter acontecido ali. Que tipo de luta poderia ter acontecido ali. A Bíblia não nos relata detalhes dessa luta, mas podemos imaginar que a primeira luta que aconteceu ali foi aquela luta que acontece comigo e com você, o Espírito Santo lutando para que nós venhamos a nos arrepender daquele erro que nós cometemos, nos convencer do pecado, nos levar ao arrependimento do pecado. Então a primeira luta com certeza era Jesus, né? Era o Espírito Santo, era Deus Pai apelando para que Lúcifer se arrependesse. Mas o seu orgulho não permitiu que ele se arrependesse. O
o seu objetivo não permitiu que ele se arrependesse. E aí depois vieram então as consequências, como eu lembro, foi expulso o grande dragão. Era impossível permanecer. E logicamente, chegando ao ponto de ser expulso, essa luta não se detém somente nessa questão de apelo. Mas Deus teve que agir com mais rigor. E aliás, nós vamos falar depois de um outro momento em que Deus teve um ato estranho. Lá no final do pecado. Quando o pecado vai ter um final, já vamos falar sobre isso também. Então Satanás teve que ser expulso. Mas interessante que essa luta envolvia Jesus e os seus anjos e Satanás e os seus anjos. Pegue a sua Bíblia no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 4. Versículo 4. Nós vamos entender um pouquinho melhor isso aqui também. Versículo 4. Tá? Diz aqui o seguinte, ó. A sua cauda, falando aqui do dragão, a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu. Então, falando da cauda de quem? Do dragão, que arrastou a terça parte das estrelas do céu. Se tratando de um livro simbólico, Apocalipse, dragão, nós já sabemos que refere-se a Satanás. E a cauda de Satanás é simbólica também. O que é a cauda? A cauda é justamente aquilo que ele vendia. Era justamente o seu engano que ele transmitiu aos demais anjos. E com o seu engano, com a sua mentira, ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos a ficar do lado dele, a acreditar nele, a ter as mesmas ideias dele. A terça parte dos anjos. E nós lemos no primeiro momento aqui desse nosso tema que o céu era composto de miríades e miríades de anjos. Pois bem, desse número praticamente incontável de anjos, 1/3 ficou do lado de Lúcifer. Então, a cada 3 anjos, 1 acreditou nele. E foram expulsos juntamente com ele. E pararam aqui na terra. Não que tinham que parar aqui na terra, mas aqui que eles encontraram abertura, aqui que eles encontraram maneiras, né? Foram, de certa forma, abriram as portas para que ele fizesse aqui o seu habitat também, o seu trono. Então ele foi expulso do céu. Que afinal, as trevas não podem estar onde há luz. Pois bem, como falamos por último aqui, nosso último estudo, que Deus criou tudo perfeito, com um habitat perfeito para pessoas perfeitas. E foi dado ali para Adão e Eva todo aquele alimento de comer de todas aquelas maravilhas do jardim, com exceção de uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ver na Bíblia isso, lembrar um pouquinho? Gênesis capítulo 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E aí diz que poderia comer de tudo, menos de uma. Quer ver? Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então já falamos que Deus nos dá o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio também foi dado ali para Adão e Eva, assim como foi dado lá para Lúcifer. Então Adão e Eva tinham ali, ó, Deus dá a orientação, ó, ele mostra o caminho certo. Ó. Esse aqui é o correto, certo? Ok? Esse aqui é o caminho correto, esse aqui é o errado. Se vocês andarem no caminho correto, vai acontecer. Se vocês andarem no caminho errado, vai acontecer aquilo. Então, se vocês observarem o que eu digo, vocês vão ver felizes eternamente. Porém, se vocês comerem daquela árvore, vocês vão morrer. Pois bem, essa era a condição, essa era a advertência. Mas, o
que aconteceu? Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Gente, aqui nós vemos algumas informações importantes. Primeiro, a serpente, que era um animal bonito. Não era esse animal asqueroso que rasteja hoje, né? Que temos medo, inclusive. Mas da ideia que ela não rastejava. Talvez até tivesse asas, um animal bonito. Pois bem, esse animal bonito que Deus criou, Satanás usa-o. Aqui nós vemos a primeira manifestação espírita na Bíblia. Porque Satanás incorporou esse animal bonito. E tenho a certeza que Satanás jamais vai se mostrar como dragão feio, asqueroso. Mas ele sempre se apresenta de maneira bonita, de maneira agradável. É assim que ele se apresenta para enganar a mim e a você. Então ali, essa manifestação espírita, Satanás se incorporou numa serpente e falou com Eva. E aqui foi o grande erro. Jamais dê ouvidos a Satanás. Jamais converse com ele, porque ele vai enganar você. E vejam só, aqui vem uma outra tática de engano. Tá? Porque Deus havia dito para Adão e Eva, comam de tudo menos deste. Tá? E vejam bem o que ele disse. Quer ver? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ou seja, ele utilizou as palavras que Deus havia falado. Mudou um pouco. Para quê? Para enganar, para confundir. E já essa tática ele continua utilizando em nossos dias. Nós vemos hoje tantos líderes religiosos utilizando a palavra de Deus, utilizando a Bíblia, porém, muda um pouquinho. Para quê? Para enganar. Satanás continua utilizando a mesma tática para enganar. Respondeu-lhe a mulher: de toda a árvore do jardim podeis comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ou seja, num primeiro momento ele não conseguiu enganar Eva. Mas vejam só, mudou a palavra de Deus para enganar. Ah, não funcionou? Aparentemente não. Mas ele foi totalmente contra, então, aquilo que Deus disse. Tá? E o que ele afirmou? E que ele afirmou? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vos abrirá os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então Satanás vai contra tudo aquilo que Deus diz, sem cerimônia. E, vejam só, ele sempre promete uma coisa e entrega a outra. Ele joga sujo. Por quê? Vejam só, Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não vieram de um primata, enfim, não, mas o DNA de Adão e Eva veio do próprio Deus. Então eles já eram semelhantes a Deus. Não eram Deus, mas eram semelhantes a Deus, sim. Assim que eles foram criados. E Satanás prometendo que vocês comam do fruto, vocês vão ser semelhantes a ele. O que aconteceu? Eles comeram do fruto. E passaram a ser semelhantes a quem? A Satanás. Ele prometeu uma coisa e entregou outra. Porque agora eles tinham a natureza pecaminosa, certo? Então agora eles perderam um pouco da semelhança com Deus e adquiriram uma semelhança com Satanás também. E ele foi astuto também. Deus não quer que você coma porque vai lhe abrir os olhos. Não deixe que ele utilize dessa astúcia com você. Acredite no que Deus diz, não no que Satanás diz. Pois bem, mediante tudo isso, nós hoje estamos colhendo as consequências de tudo isso. Vivendo nesse mundo tão injusto, tanto sofrimento, morte, injustiças. Né? Tanta coisa ruim, não precisa nem falar, você vivencia, você vê isso todos os dias. Tantas imperfeições, tantas doenças, pessoas morrendo. Né? É uma pandemia atrás da outra, uma doença atrás da outra, uma peste atrás da outra. Por que isso?
porém, no livro de Gênesis, capítulo 2, aliás, capítulo 3, versículo 15. No livro de Gênesis nós encontramos uma profecia, isso mesmo, uma profecia no livro de Gênesis, nos dando a certeza, nos dando a esperança que tudo isso vai ter um fim um dia. Porque nós vemos aqui o seguinte, ó, no momento que Jesus criou ali Adão e Eva, ele tinha prazer em todos os dias ter aquela conversa amigável com a obra-prima da sua criação. E naquele dia fatídico, ele esteve ali também. Mas não encontrou Adão, não encontrou Eva. Porque eles foram se esconder de Deus. E aí vejam só o que o pecado causa nas pessoas, na cabeça nossa, né? Distorce a realidade. Adão e Eva pensaram que poderiam se esconder de Deus. Não, ninguém pode se esconder de Deus. E aí nós vemos ali um diálogo que ele teve com Adão, que botou a culpa em Eva, com Eva, que botou a culpa na serpente, e com a própria serpente, que era o próprio Satanás. E Gênesis capítulo 3, verso 15, traz essa profecia que isso vai acabar. Vamos ler? Vamos entender? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Quem é que está falando aqui? Jesus. Falando com quem? Com a serpente. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. A mulher aqui não está referindo-se a Eva, mas está referindo-se à igreja. Estamos lendo uma profecia. Profecia, mulher, refere-se à igreja. Inimizade entre ti, serpente, entre ti, Satanás, e a igreja, e a tua descendência e o seu descendente, ou seja, a descendência de Satanás e a descendência da igreja. O que quer dizer isso? Descendência de Satanás seriam os seus anjos e, quem sabe, os seus seguidores. E o descendente da mulher. Vamos entender quem é o descendente da mulher aqui? Vamos continuar o verso. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, o descendente da mulher haveria de ferir a cabeça da serpente, mas a serpente haveria de ferir o calcanhar do descendente da mulher. A serpente nós já sabemos quem é, Satanás. A serpente, Satanás. E o descendente da mulher? O descendente da mulher está referindo-se justamente a Jesus. Então aqui Satanás haveria de picar, né, atingir o pé de Jesus. O que significa isso? Vamos compreender um pouquinho. Mas o descendente da mulher, que é Jesus, haveria de ferir a serpente na cabeça. Você já matou alguma serpente alguma vez? Possivelmente não, né? Mas a serpente, para ser morta, ela precisa ser ferida na cabeça. Ou seja, está dizendo aqui que o pecado um dia vai ter o seu final. Satanás será destruído. Por quem? Por Jesus. Vai estar dizendo que a serpente haveria de ferir o calcanhar do descendente da mulher. Qual foi o ferimento no calcanhar de Jesus? Foi a cruz. Ah, mas ele morreu. Morreu, porém ressuscitou. Não foi uma ferida de morte. Porque uma picada de serpente você pode se tratar e pode se salvar. Então Jesus foi ferido, mas ressuscitou. Ele foi morto, porém ressuscitou. Não foi uma ferida de uma morte definitiva. Mas o mais importante é que Satanás um dia vai ter o seu fim. O pecado um dia vai ter o seu fim. Então essa profecia aqui no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, uma profecia, nos dá essa certeza, nos dá essa segurança. Que um dia isso vai ter fim. E nós vamos falar nos demais estudos quando isso vai acontecer e como vai acontecer. Bom, vamos em frente então. De que maneira Satanás nos engana hoje? 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Já falamos um pouquinho das táticas de Satanás e aqui vamos ver um pouquinho mais ainda sobre isso. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Gente, prestem bem atenção. Assim como Satanás se disfarçou de uma serpente para enganar Adão e Eva, ele se disfarça hoje também. Tá?
é que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele não se mostra de maneira horrível, ele se mostra de uma maneira agradável, bonita, atraente. Assim como aquele fruto que ele apresentou para Eva, que era agradável aos olhos. Satanás também se mostra dessa forma. Quando ele te tenta com alguma coisa atraente, com alguma coisa gostosa que te dê prazer. E também diz aqui o seguinte, pois também os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. Então hoje Satanás está utilizando pessoas para enganar. E aqui eu digo, inclusive, líderes religiosos. Pasmem, mas líderes religiosos. Chamados também falsos profetas. Que são quem? São aqueles que utilizam a palavra de Deus. Falamos dessa tática, né? Satanás utilizou o que Deus havia dito, mudou um pouquinho para enganar. Então hoje, infelizmente, muitos líderes religiosos utilizam a Bíblia, a palavra de Deus, distorcem um pouquinho para enganar. Estão sendo instrumentos de Satanás para enganar a mim e a você. Por isso, a tamanha importância de nós estudarmos a palavra de Deus. Conhecermos a palavra de Deus. Conhecermos o autor da palavra de Deus. Conhecermos a Deus, para não sermos enganados. Importante nós estarmos aqui estudando com você. Hoje também Satanás se disfarça de pessoas que morreram. Porque um dos enganos que ele disse, por exemplo, Deus disse, se comer do fruto, morre. Satanás disse, se comer do fruto, não morre. E ele continua dizendo a mesma coisa hoje. Por quê? Porque Deus diz o seguinte, a pessoa morre e fica inconsciente até a ressurreição. E aí Satanás diz, não morre, porque no momento que morre o corpo, fica algo vagando, fica algo consciente, fica algo vendo e agindo. É a mentira. Mentira, engano, com o objetivo o quê? De enganar você, de tomar a tua salvação, de te afastar de Deus, de te afastar da verdade. Preste bem atenção nisso. Por isso a importância de você conhecer minuciosamente a palavra de Deus. Então utilize um presente que Deus lhe deu, que é a inteligência, a razão. Estude e chegue às suas conclusões. E permita que o Espírito Santo trabalhe em você para que te mostre, te guie a toda a verdade e que faça as mudanças que têm que ser feitas na tua vida. Vamos seguir em frente então. E hoje, contra quem o inimigo está irado? Apocalipse capítulo 12, versículo também 12. Por isto festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desce até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás conhece a Bíblia também. Mas ele não vive a Bíblia. Você tem que conhecer e viver. E ele conhece aquela profecia de Gênesis 3, verso 15, que ele vai ter um final. Ele sabe que o tempo pouco lhe resta, mas ele quer levar o máximo de pessoas com ele juntos. Porque ele não pôde atingir a Deus, então ele quer atingir os filhos de Deus. Se você é pai e mãe, você sabe que uma maneira de fazer você sofrer é atingir o seu filho. Então ele quer enganar o máximo de pessoas possíveis para levar à perdição, para atingir a Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher. O dragão você já sabe quem é. Mulher também, você já sabe, igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, ou seja, um povo fiel que sempre Deus teve em todo o decorrer da história. Então o dragão foi pelejar contra esse povo, que também é chamado na Bíblia de remanescente. Os que guardam, aqui a característica desse povo, com quem o inimigo está irado hoje. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se você quiser ser fiel a Deus, você vai desagradar o inimigo.
os que guardam os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? São os 10 mandamentos? Sim, sim. Mas tudo aquilo que Deus nos diz para fazer são mandamentos de Deus também. Então, Satanás está irado com quem? Com aqueles que querem fazer a vontade de Deus, que obedecem a Deus por livre e espontânea vontade, não por obrigação. É justamente contra esses que o inimigo está irado. Então essa é uma característica do povo de Deus. Guardar os seus mandamentos, seguir suas orientações. E qual a segunda? Que tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10. Veja na sua Bíblia. No finalzinho do verso ali, diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, o dom de profecia. E a importância do dom de profecia, por quê? Porque através do dom de profecia que nós vamos entender, compreender a palavra de Deus. Então nós vamos guardar os mandamentos de Deus, nós vamos ser obedientes a Deus e nós vamos compreender a palavra de Deus, porque para viver a palavra de Deus e para ensinar a palavra de Deus. E isso deixa o inimigo terrivelmente irado. A escolha é minha, a escolha é sua. Você quer agradar a Deus ou o inimigo? Você quer agradar a Deus e desagradar o inimigo? Ou você quer agradar o inimigo e desagradar a Deus? A escolha é sua. Mas toda escolha que nós fazemos tem consequências. Então, aqui vem um detalhe importante. Aliás, alguém nos perguntou aqui no grupo para falarmos sobre o grande conflito, o conflito espiritual. E falando sobre esse assunto, nós podemos compreender um pouco mais sobre esse conflito que começou no céu. Satanás tentou o trono de Deus no céu, não conseguiu. Satanás tentou aqui o trono aqui na terra, de certa forma conseguiu parcialmente, mas já é um inimigo derrotado, porque no momento que Jesus morreu na cruz, acabou a sua chance. E ele sabe que pouco tempo lhe resta, então é um inimigo derrotado, então não teve sucesso pleno também. E hoje, ele luta por um outro trono. Sabe qual é? O trono que luta hoje? O trono do teu coração. É isso mesmo. Ele quer ser o Senhor do teu coração, ele quer ser adorado por ti. E aí o seguinte, o que acontece? Porque no momento em que entrou o pecado no mundo, entrou ali o quê? Entrou a natureza pecaminosa. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então agora nós ficamos com duas naturezas. Natureza de Deus, originalmente, que ele nos criou, e a natureza do inimigo, que ele nos deu de presente, esse presente maldito. E aí tem esse conflito interno nosso hoje. Se você pegar a sua Bíblia, o livro de Romanos, capítulo 7, versículo 19, Paulo ali faz um desabafo. Que ele sabia o que era a coisa certa a fazer, mas acabava fazendo o que é a coisa errada. Eu sei que é certo, quero fazer o que é certo, mas quando eu vejo, estou fazendo a coisa errada. Esse desabafo que Paulo fazia, que é a realidade, quem sabe eu e você vivenciamos hoje, esse conflito interno, a gente quer fazer a coisa certa, mas quando vê, está fazendo besteira. Esse conflito. Essa briga pelo nosso coração. E Satanás quer o teu coração. Ele quer a tua perdição. Enquanto que Deus quer a tua salvação. E aí? Como é possível vencer Satanás? Como é possível expulsá-lo da tua vida? Não poderíamos encerrar este assunto, este tema, sem apontar essa solução. Marque bem na sua Bíblia, e marque bem na sua Bíblia. Deixa marcadinho, sublinha, deixa o marca-página. Livro de Efésios, capítulo 6, os versos 10 ao 18.
Efésios capítulo 6, dos versos 10 ao 18. Eu vou ler rapidamente para você aqui, mas você marque e leia, estude e pegue essa receita. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Receita para vencer o inimigo, para vencer esse conflito. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele é astuto e joga sujo, não esqueça disso. Porque nossa luta não é contra sangue ou carne, a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra ele e os seus anjos. Lembra que ele foi expulso, ele e a terça parte dos anjos, que são demônios que trabalham contra você hoje. Sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, preste atenção, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, a esse conflito, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, a justiça de Cristo. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, palavra de Deus, do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, buscando o Espírito Santo. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, eis aqui a receita para vencer o inimigo. Palavra de Deus, estudo da palavra de Deus, oração, súplica, comunhão com Deus, ou seja, escolher o lado vencedor desse grande conflito. Essa é a única maneira que você pode vencer a Satanás. Com o seu esforço, com a sua sabedoria, você não vai conseguir. Mas com o auxílio de Deus, com o estudo da sua palavra, seguindo as orientações de Deus, buscando o auxílio do Espírito Santo, orando, aqui diz suplicando, não desistir, ser perseverante, tendo uma comunhão diária com Deus. Assim você vai conseguir vencer. A experiência de Paulo, que nós vimos ali em Romanos 7, verso 19, ele fazendo aquele desabafo, que ele sabia, queria fazer a coisa certa, mas acabava fazendo a coisa errada. Pois bem, esse mesmo homem que fez esse desabafo, ao final da sua carreira, disse o seguinte, já não sou eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Sabe por quê? Porque ele teve uma vida de comunhão com Cristo. E é isso que fez a diferença na vida dele. E é isso que pode fazer a diferença na tua vida. Guarde, leia, pratique Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. Que somente assim você vai conseguir vencer. Que somente assim você vai conseguir a salvação. Somente assim você vai ficar protegido contra os dados inflamados do inimigo, contra a astúcia do inimigo, contra o jogo sujo do inimigo. Então, minha gente, encerrando aqui, eu chamo você a tomar as suas decisões. Lembra que nós falamos? Você é livre para tomar decisões. Mas cada decisão que a gente toma tem consequências. E eu convido você aqui a firmar o teu compromisso. Não comigo, não com a igreja, mas sim com Deus. Seu compromisso de fé. Que você é livre para escolher. Mas você crê que o mal surgiu de um anjo criado perfeito que se rebelou contra Deus? Que hoje é causador de todos os nossos sofrimentos? No grande conflito entre o bem e o mal, você quer ficar ao lado de Deus e as suas palavras? Seguir as orientações de Deus? Buscar o poder de Deus? E tudo aquilo que nos orienta a fazer? Você quer isso para a sua vida? Vai dar ouvidos ao inimigo e vai desfrutar das coisas
gostosas aparentemente que ele oferece, mas que ele oferece em troca da tua salvação, da tua alma. Deseja ser revestido com a armadura de Deus e seguir as suas orientações? Você deseja realmente se alimentar diariamente da palavra de Deus para ter poder para vencer as tentações do inimigo? Se você quer isso para a sua vida, diga esse sim para Jesus. Que Deus abençoe você. Que você permita que o Espírito Santo continue a trabalhar na tua vida. Porque sabemos que vivemos num mundo injusto, mas temos as promessas que o mal vai ter um fim. E nós vamos falar mais sobre isso. Mas acima de tudo, que é o próximo tema, né? Que Deus faz tudo para minha e para a tua salvação. Que você possa escolher seguir as orientações de Deus para poder usufruir desse benefício da salvação que Deus oferece a mim e a você. Então que Deus abençoe a você, que essa seja verdadeiramente a tua e a minha decisão.